Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai resolver um exercício de álgebra linear, onde a gente vai comprovar que uma matriz ortonormal mantém os ângulos e a norma dos vetores, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, nessa questão, ele dá pra gente uma matriz A com dimensões n por n, então uma matriz quadrada, que é uma matriz cujas as colunas formam uma base ortonormal. Então, aqui a gente tem uma matriz que é dita matriz ortonormal, tá bom? E aí, é uma matriz ortonormal do Rn, que é dotado do produto interno euclidiano, que é o produto interno usual, aquele que a gente está acostumado mesmo. E aí, ele pede para a gente mostrar que o ângulo entre dois vetores, u e v, que estão nesse espaço Rn, é o mesmo ângulo entre A vezes U e A vezes V. E aí, ele pede para a gente usar a mesma propriedade para provar que o módulo de U é igual ao módulo de A vezes U. Então, gente, vamos começar lembrando qual é o ângulo entre os vetores U e V. Por definição do produto interno, a gente sabe que o cosseno do ângulo entre dois vetores, vou chamar aqui o θ do ângulo entre o vetor U e o vetor V, vai ser o produto interno entre U e V dividido pela norma de U vezes a norma de V, então o módulo deles. Beleza, essa é a definição genérica do cosseno do ângulo entre os dois vetores. Mas aí a gente quer mostrar o seguinte, que se eu multiplicar o vetor U pela matriz A, que é uma matriz ortonormal, e multiplicar o vetor V por essa mesma matriz, isso vai dar pra gente novos vetores, a U e a V, só que o ângulo desses vetores permanece o mesmo. A gente vai preservar o ângulo entre eles. Então, gente, vamos supor aqui o novo vetor A vezes U e o vetor A vezes V. A gente ainda não sabe qual o ângulo entre eles, mas a gente quer mostrar que dá exatamente o mesmo ângulo que a gente tem aqui em cima. Então, vamos chamar esse ângulo de θA, tá bom? Usando a mesma definição, a gente pode falar que o cosseno do ângulo entre a U e a V vai ser o produto interno entre a U e a V, usando a mesma definição, então, produto interno entre os dois vetores, dividido pela multiplicação do módulo de cada um deles. Então, o módulo de AU vezes o módulo de AV. Então, fica assim o cosseno do ângulo θA. Então, a gente quer mostrar que o cosseno desse ângulo θA é igual ao cosseno do ângulo θ e que, consequentemente, os dois ângulos são iguais. E para isso, gente, vamos lembrar de uma definição sobre matriz ortonormal, ou matriz ortogonal, vai funcionar para as duas, mas que uma matriz A é chamada de ortogonal se e somente se, ou seja, vale a ida e a volta, a multiplicação dessa matriz transposta vezes ela mesma vai ser a mesma coisa que ela mesma vezes ela transposta, então tanto faz a ordem, vai ser comutativo, e isso vai resultar na matriz identidade. Então, quando uma matriz é ortogonal ou ortonormal, isso aqui sempre vai ser verdadeiro, tá bom? Então, vamos tentar mexer com matrizes transpostas aqui para a gente conseguir provar o que a gente precisa. Gente, então no cosseno de θA, a gente tem o produto interno entre A vezes U e A vezes V. E, gente, uma coisa sobre o produto interno. Eu vou usar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que você está calculando o produto interno entre 1,2 e 2,5, por exemplo. Se você for calcular o produto interno aqui, do jeito que a gente está acostumado, fica 1 vezes 2, que é 2, mais 2 vezes 5, que é 10, e o resultado disso é 12. Agora, já que a gente quer falar sobre coisas transpostas, vamos supor que eu transponho o vetor 1, 2. Então, eu escrevo ele assim, como um vetor coluna, e mantenho o 2, 5 normal aqui. Então, 1, 2, que é um vetor coluna, vezes o vetor 2, 5, que é um vetor linha. Fazendo o produto interno dessa forma, vai dar a mesma coisa, né? O primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, que dá 12. Então, onde eu quero chegar com isso, gente? A gente pode usar
que quando a gente tem o produto interno entre dois vetores, vamos chamar aqui de W1, produto interno com W2, isso é a mesma coisa que você transpor o primeiro vetor, então W1 transposto, vezes o vetor W2. É a mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo resultado. Gente, esse exercício que você está assistindo é um entre centenas de exercícios que estão resolvidos e categorizados lá na plataforma Matemateca Academy. Então, se você quer ter acesso a esse e muitos outros exercícios das disciplinas do seu curso, já entre aí no link da descrição, matemateca.com, para fazer parte da nossa plataforma. Então, vamos lá continuar. Então, vamos usar isso ao nosso favor aqui. A gente tem o produto interno entre AU e AV. Então, isso é a mesma coisa que eu escrever AU transposto vezes AV. E aí, a gente pode lembrar daquela propriedade que quando a gente tem uma multiplicação e tudo isso está transposto, isso é a mesma coisa que a primeira transposta vezes a segunda transposta, né? Então, a transposta vezes o transposta, tudo isso vezes AV. E aí, se você quiser, você pode até escrever aqui ao contrário. Primeiro o transposto e depois o A transposto. E olha só o que apareceu aqui, gente. A transposto vezes A. E, pela definição de matriz ortogonal, o A transposto vezes A, em uma matriz que seja ortogonal, né, vai resultar na matriz identidade. Então, aqui a gente tem o transposto vezes a matriz identidade, que é o AT vezes A, vezes o vetor V. E quando você multiplica algo pela matriz identidade, vai ficar a mesma coisa. A matriz identidade mantém o que você tem ali. Então, a gente tem o transposto vezes V. Então, a matriz identidade pode sumir, que ela não está fazendo diferença, dividido pelo AU vezes AV. E aí, gente, sobre os módulos, olha só o que a gente tem. Se a gente for calcular o módulo de A vezes U, por exemplo, isso aqui vai ser a raiz quadrada, por definição do módulo de um vetor, né? É a raiz quadrada do produto interno com ele mesmo. Então, AU multiplicado pelo próprio AU. E aí, vamos usar a mesma coisa que a gente usou ali em cima. A gente pode transpor o primeiro termo, então AU transposto, vezes o AU normal. E como a gente viu aqui em cima, quando a gente faz isso, vai aparecer o A transposto vezes o A, que é a matriz identidade. Então, isso resulta em U transposto vezes a matriz identidade vezes U, que vai ser U transposto vezes o próprio U, e a gente pode tirar a transposição do primeiro termo, né? Então, fica a raiz de U vezes ele mesmo, que nada mais é do que o módulo do vetor U. Então, a gente já aproveitou aqui e verificou a segunda parte, né? Que o módulo de U é igual ao módulo de A vezes U. Tudo isso dá certo por causa da matriz transposta aqui, que como é uma matriz ortogonal, resulta na identidade. Então, aqui a gente tem U transposto vezes V, que é U vezes V, a gente pode tirar a transposição, né? Sobre o A vezes U, que nada mais é do que o módulo de U, vezes A vezes V, que nada mais é do que o módulo de V, usando a mesma verificação aqui. Então, olha só, gente, o cosseno do θA é exatamente igual ao cosseno do θ normal, ou seja, o ângulo entre U e V é o mesmo ângulo entre AU e AV. Bom, gente, então foi isso nessa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!